Gente, vamos fazer agora um alerta importante sobre o peeling de fenol. A gente vem acompanhando essa semana o caso de um empresário de São Paulo que morreu depois de fazer o procedimento em uma clínica. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o repórter Luciano Rosetti, que vai conversar com o médico. Luciano já está ali com o médico para explicar para a gente, né, os riscos, os cuidados, quem é que pode fazer o peeling de fenol, né, Lu? Mas antes, esse caso que aconteceu com o empresário é um alerta muito importante, né? Contigo, meu amigo. Com certeza, minha amiga, é um procedimento, né? Não deixa de ser um procedimento que envolve algum risco, envolve cuidado também, tem todo um procedimento envolvido. Eu estou aqui com o doutor Carlos José Cardoso, que é dermatologista. Mas antes disso, doutor, vamos assistir a reportagem lá de São Paulo. A gente tem uma reportagem do SBT, que o SBT enviou para a gente, para exibir, para poder contextualizar esse caso e mostrar por que é importante tomar todos os cuidados. Vamos ver na reportagem. Na internet, a esteticista Natália Becker oferecia o que, segundo ela, era um tratamento inédito para manchas e rugas usando o peeling de fenol. O ácido, usado há muito tempo por profissionais de saúde, promove uma inflamação na pele e estimula o nascimento de novas células. O fenol ele é uma substância que atravessa coração, rins e fígado. Então a gente precisa observar se esses órgãos eles estão competentes para poder digerir esse fenol. A gente costuma pedir exames de sangue, eletrocardiograma e fazer num ambiente completamente controlado. Segundo a polícia, nenhum exame foi pedido a Henrique, que veio de Pirassununga, no interior de São Paulo, para passar pelo procedimento nesta segunda. Pagou R$4.000. Pouco depois de ter o produto aplicado no rosto, passou mal. Aqui na clínica, a equipe do SAMU ainda tentou reanimar Henrique. Testemunhas ouvidas pela polícia contaram que, diariamente, a esteticista realizava peelings de fenol, procedimento que o local não tinha autorização para fazer. Por isso, a Vigilância Sanitária de São Paulo afirmou ter interditado a clínica. Segundo o coordenador do Comitê da Sociedade Internacional de Peeling, 7% dos pacientes que passam pelo procedimento podem apresentar alterações cardíacas. 1% morre. O companheiro de Henrique prestou depoimento. O marido e sócio de Natália Becker também já foi ouvido e disse ser apenas o responsável comercial pela clínica. Ela ainda não foi encontrada. O inquérito foi instaurado como homicídio culposo, mas pode mudar no decorrer das investigações, se a gente conseguir perceber ali que a Natália assumiu um risco, né? Pois é, isso seria o dolo eventual, né? Ela assumiu o risco. Estou aqui com o doutor Carlos José, né, doutor? A gente já acabou de ver na reportagem que existem riscos envolvidos, existe também todo um procedimento de segurança que deve ser adotado pelo profissional. O que poderia ter acontecido, doutor, nesse caso, do paciente ter tido aquela reação que teve? Boa tarde. Boa tarde. Bom, qualquer procedimento, qualquer que seja ele, até remover uma unha, arrancar um dente, por exemplo, tem consequências. O paciente pode ter hemorragia, né? Enfim, julgar o caso específico é difícil, que a gente não vê o procedimento, mas é um procedimento que dói muito, então tem que fazer anestesia adequada para que o paciente não sinta dor. Então, se ela não conseguiu fazer anestésico injetável, só com creme é quase impossível fazer fenol. Então, uma dor muito intensa do paciente pode desencadear, né, um problema cardíaco, uma arritmia. Como ele não tinha exame antes, às vezes já teria algum problema de base que agravou com o procedimento. Não só por causa do fenol, o procedimento em si, que gera ansiedade do paciente, né? Uma série de coisas que pode complicar uma coisa que ele tivesse anteriormente. Qualquer outra patologia, um distúrbio cardíaco, alguma coisa que complicou com a medicação ou com a dor. É uma possibilidade. E a gente viu na reportagem também, né, doutor, que alguns exames, inclusive de coração, devem ser feitos antes do procedimento, não é isso? E, segundo a denúncia, a médica, ou então essa profissional, melhor dizendo, não teria feito. Sim, então assim, como qualquer procedimento pode ter consequências, o maior cuidado não é a aplicação do produto, são as consequências que o procedimento pode dar. Então assim, para fazer qualquer procedimento hoje em dia, você tem que ter um aparelho para ressuscitar, tem que ter um aparelho para poder, né, oxigênio, os pacientes
diminuir a quantidade de oxigênio que ele está absorvendo. Então, fazer o procedimento é fácil. Cuidar do paciente quando tem alguma anomalia, alguma intercorrência, é o que é mais difícil, né? Então, às vezes, os profissionais que não são médicos até conseguem executar o procedimento, mas às vezes não conseguem lidar com as consequências que decorrem de qualquer procedimento que se faça. Por exemplo, a parada cardíaca, você tem que ter condição ali de fazer uma ressuscitação. A gente não viu o caso, mas talvez uma parada cardíaca dele pudesse ressuscitá-lo. Agora sim, qual seria então o profissional mais adequado? Porque é o paciente que escolhe, né? Existe também um valor envolvido, no caso lá, o profissional cobrava cerca de R$4.000 pelo procedimento. Existe todo um cuidado, como a gente já falou nessa reportagem ao vivo, né, doutor Carlos José? Mas o que o paciente deve fazer ao procurar um profissional? Então, primeiro o profissional está habilitado para fazer o procedimento. O peeling de fenol é dermatologista cirurgião plástico que tem autorização para fazer, porque ele lida, primeiro que a anestesia é uma anestesia mais intensa, toda a retirada dessa pele de cima, a parte superficial da pele, então você tem que saber o cuidado depois e durante o procedimento. Aplicar o produto é fácil, lidar com o que vem depois, a tendência do paciente a manchar a pele, a dor que dá, cuidar dessa pele para não dar infecção, né? E o próprio ato em si, alguns pacientes podem fazer uma leve arritmia cardíaca, a lesão renal ou hepática pode dar, mas não é imediato, pode vir depois, dependendo da quantidade que você aplica também. E a sensibilidade de cada paciente, que ninguém é igual ao outro, né? Então é importante ter esses cuidados antes e depois que fizer o procedimento. Muito bem, doutor Carlos José Cardoso, dermatologista, esclareceu os assuntos aqui, comentando, né, Bruna Jorge, amigo e amiga do TN, o que poderia ter acontecido. Claro que ele não teve acesso, a gente também não, às investigações, ao caso em si, mas todo alerta quanto a procedimentos, né, é válido. Nossa, é impressionante mesmo como Olha isso. o peeling de fenol é agressivo mesmo, Muito. né? Precisa de muito tempo e realmente um médico especialista para fazer essa aplicação. É o que o doutor Douglas falou, Camargo, né? você estava chegando aí e falou que você tinha vontade de fazer o peeling Não, também? eu vi uma vez no programa do Gugu, um médico de São Paulo, apresentando esse procedimento aí, e eu tenho muitas marcas de acne, né, por conta de muitas espinhas que eu tive na adolescência, e eu tinha muita vontade de fazer. Depois que eu vi isso aí, a gente fica até com receio, né? Mas é como o médico disse ali, o doutor, junto com o nosso Luciano, é procurar um profissional adequado, num local adequado para poder fazer esse tratamento, né? Mas que a gente fica com receio, diante dessa situação que a gente está vendo aí, né? É um alerta. Bom, obrigada, Luciano, pelas informações. Vamos seguir aqui juntos com o nosso TN1.